Livro de Levítico, capítulo 26, versículos 7 e 8. À medida que os irmãos forem encontrando, vamos colocando de pé para lermos a palavra do Senhor. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, tu és maravilhoso, a tua palavra é linda, é verdadeira, é fiel, tuas promessas não falham. Tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu e vem cumprindo em nossas vidas. Obrigado pelo ajuntamento do teu povo nesse lugar, pelos abraços que nós já demos e recebemos nessa noite, pelos louvores que tivemos o privilégio de entoar, pelas orações que pudemos fazer, tanto de agradecimento quanto de intercessão, e a certeza que temos que os teus ouvidos estão voltados para esse lugar. Deus, obrigado pela semana que passamos. Alguns de nós passamos lutas, mas em tudo nós somos mais que vencedores. E estamos aqui, guardamos a fé, vencemos o inimigo, vencemos o mundo, vencemos o pecado e mais uma vez nos reunimos para prestar um culto ao Senhor, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Recebe, meu Deus, somos imperfeitos, mas estamos fazendo o melhor que nós podemos, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Agora esclareça a nossa mente e o nosso coração, para podermos entender tudo que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode se sentar. O tema que eu quero compartilhar hoje com a igreja é o seguinte: vencendo o inimigo com a força da comunhão. Nós lemos um texto onde diz que os nossos inimigos serão vencidos diante de nós. E, obviamente, nós vivemos na dispensação da graça. Os nossos inimigos hoje não são pessoas. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Todas aquelas guerras do Antigo Testamento, elas eram representativas da guerra espiritual em que a igreja está envolvida. Aqueles inimigos do povo de Deus no Antigo Testamento são ilustrações, representações dos nossos verdadeiros inimigos, que são os inimigos espirituais. Então, irmãos, nós vivemos em guerra. A primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno e nós somos de Deus, inevitavelmente nós vamos estar envolvidos em uma guerra espiritual. Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus, naquilo que a Bíblia chama do império das trevas. Então sofreremos oposições. E sempre que nós enfrentarmos oposições, ainda que venham de pessoas, o foco da nossa atenção e da nossa luta não são as pessoas. É todo um sistema espiritual, moral e ético caído que está por trás disso tudo. Quando Jesus estava sendo sacrificado na cruz, por pessoas, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ali em Atos 7, ele diz: Pai, não lhes imputes este pecado, porque na verdade as pessoas estão oprimidas, as pessoas estão perdidas e escravizadas num sistema que lhes cega o entendimento. Por isso que a nossa luta não é contra as pessoas. Ao contrário, as pessoas nós devemos amar e fazer de tudo para resgatá-las desse império de perdição que se instalou no mundo desde que nos rebelamos contra Deus. Essa palavra luta que aparece em Efésios 6,12 é aquela luta greco-romana, onde duas pessoas lutavam corpo a corpo, e a luta só terminava quando um imobilizava o outro. É essa luta que a Bíblia diz que nós travamos contra o inimigo das nossas almas. É uma luta corpo a corpo,
É uma luta direta, pessoal, enfrentamento, combate. O tempo todo aparece na Bíblia que nós devemos combater o bom combate. E das duas, uma, ou nós vamos imobilizar o inimigo, conforme está escrito lá em Marcos capítulo 3, 27, ninguém entra na casa do inimigo sem antes amarrar ele, ninguém saqueia o território do valente sem primeiro imobilizá-lo, ou então o inimigo vai nos imobilizar, como está escrito em 2 Coríntios 4, 4. O Deus deste século cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça o evangelho da salvação. Nós estamos em guerra. Nós não estamos nesse mundo a passeio. Há todo um mundo espiritual à nossa volta, que interfere na nossa vida espiritual, interfere nas nossas emoções, interfere na nossa família, interfere no relacionamento das pessoas, na vizinhança, no trabalho, na escola e na igreja. E nós precisamos estar atentos para enxergar a ação do inimigo por trás dos fatos até corriqueiros do dia a dia. Então, ao invés de discutir no trânsito, brigar, xingar, nós vamos colocar nas mãos de Deus: Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Tem misericórdia dessa pobre alma penada que faz uma coisa dessa no trânsito. Lá no trabalho, quando os colegas começarem a fazer fofoca, quando o chefe começar a perseguir, quando o cliente começar a dar problema, Senhor, tem misericórdia dessa vida, me ensina a amar incondicionalmente e repreenda a ação do inimigo na vida dessa pessoa. Essa é a luta que nós travamos. A nossa luta hoje é para resgatar as almas do inferno e trazê-las para o reino de Jesus Cristo, para o reino do seu amor. Agora, a boa notícia, irmãos, é que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Deus preparou pessoas para estar ao nosso lado. E Ele mesmo quer estar conosco nessa peleja. Nós lemos em Neemias, capítulo 4, versículo 20, que a peleja é do Senhor. Então nós podemos ter certeza que vamos vencer em nome de Jesus. Amém? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, o primeiro ponto, é que o homem não foi feito para viver sozinho. E Deus exatamente não quer que o homem viva sozinho por conta dos perigos espirituais que rondam a sua vida. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, lá no começo da nossa história, o Criador disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea, ou seja, que o olhe nos olhos, que esteja à sua altura, que seja semelhante a ele. Deus delegou ao homem a função de dar nome a todos os animais. E quando Adão começou a dar nome aos animais, ele reparou que todos eles vinham em pares. O cachorro vinha com a cadela, o cavalo com a égua, o boi com a vaca, o porco com a porca. E Adão falou: olha, a minha deve estar lá no final. E foi passando, e ele, gente, vamos andar com essa fila. Ele botou até os nomes doidos, né? Hipopótamo, ornitorrinco, vamos passar, porque a minha companheira deve estar no final. Mas quando termina, isso tudo em Gênesis 2, está escrito assim: todavia para o homem não se achou uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que fosse igual a ele. Então Deus dá uma anestesia geral no homem, foi a primeira anestesia geral que foi aplicada na face da terra. E o homem então dorme, e da costela do homem Deus faz a mulher e traz ao homem, e eles então passam a viver um com o outro, fazer companhia um para o outro e completar a vida um do outro. Desde o começo Deus disse: não é bom que o homem esteja só, porque ele sabia dos perigos espirituais que rondavam ali o jardim. E quando a serpente, certamente depois de muitas tentativas, encontra Eva sozinha, ela consegue o seu intento de iludir Eva, distorcendo a palavra de Deus e prometendo coisas que Deus nunca prometeu. Lá na frente, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, quando Deus se refere a esse fato, ele diz: Adão não foi iludido. Eva foi iludida pela serpente.
Por que ela estava sozinha? Se a ordem de não comer o fruto foi dada ao homem, até antes da mulher ser criada. Deus não falou nada para a mulher para ela comer ou deixar de comer alguma coisa. Falou para o homem. E, no entanto, a serpente veio e encontra a mulher sozinha. De alguma maneira, o homem deixou a mulher vulnerável. Porque desde o começo Deus sabia, não é bom o homem estar só, porque o inimigo está em derredor. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9 a 12, tem um texto maravilhoso. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Olha o que diz no versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Percebam, um dos motivos porque Deus não quer que a gente esteja só é que se o inimigo se levantar contra um e ele tiver um companheiro ao seu lado, um ajudará o outro e fortalecerá o outro para que eles não sejam derrotados pelos inimigos, por alguém que quiser prevalecer contra essa pessoa. Mais uma vez, a preocupação de Deus em ser dois ao invés de um é para que o inimigo não prevaleça contra ele. Olha o que está escrito também em João capítulo 17, versículos 11 em diante. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A preocupação de Jesus em que haja comunhão na igreja e que nós sejamos um, porque nós estamos no mundo. E Jesus disse, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. A própria comunhão na igreja é projeto de Deus para que sejamos fortalecidos e não venhamos a sucumbir nesse mundo que jaz no maligno. Alguém pode dizer, poxa, a Bíblia fala tanto aí que não é bom o homem estar só, mas eu não casei até hoje, ou fiquei viúvo, ou estou sozinho, como é que eu faço? Olha, gente, o casamento não é a única maneira da pessoa não estar só. Quando nós lemos, por exemplo, no Salmo 68, versículo 6, está escrito lá, Deus faz com que o solitário viva em família. Nós temos família. A família também é projeto de Deus para que nós não sejamos derrotados pelo inimigo. Olha o que está escrito no Salmo 127, 3 ao 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Família é proteção na guerra.
Dizem que uma aljava boa é a que cabe 7 flechas. Aljava é aquela sacolinha que o índio carrega nas costas, onde ele vai tirando as flechas, né, para atirar. Então, uma aljava boa é que cabe 7 flechas. Eu, por mim, gostaria de ter 7 filhos. A minha mulher não topou. E nós fomos morar numa aljava tão pequenininha quando a gente casou que um filho já enchia. Não deixamos de cumprir as escrituras. Mas a família é projeto de Deus para que nós não estejamos sós. Pai e mãe foi dado para fortalecer e proteger a vida do filho. Irmãos, os próprios filhos. E se não tivermos família, nós temos a igreja. Em Isaías capítulo 61, versículo 9, olha o que está escrito. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Você pode dizer, mas eu não sou casado e eu também não tenho família. Só fiquei eu. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão, não tenho sobrinho, não tenho ninguém. Mas você tem o povo de Deus. Você pode fazer parte da família bendita do Senhor. E essa comunhão que Deus preparou para a igreja vai fazer com que toda a sua necessidade seja suprida de atenção, de carinho, de amor e de proteção. Deus vai suprir na sua vida através da igreja. Então, o projeto de Deus é que nós não estejamos sozinhos. E para isso Deus planejou casamento, Deus planejou família e Deus planejou igreja. Para que nenhum ser humano na face da terra tenha que enfrentar essa batalha espiritual sozinho. Você não precisa lutar sozinho. Você não precisa passar pelos seus problemas sozinho. Você pode compartilhar. Compartilhe com a sua família. Compartilhe com o seu marido, com a sua esposa. Compartilhe com a sua igreja. Nós vamos lutar juntos. E a comunhão vai nos fortalecer para vencermos qualquer batalha que tenhamos que travar com o nosso inimigo. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto que eu quero compartilhar com a igreja é que quanto mais comunhão, maior a vitória sobre o inimigo. Vamos voltar no primeiro texto que nós lemos, Levítico capítulo 26, versículo 8. Olha só que coisa interessante. Você que gosta de matemática vai me ajudar hoje aqui. 5 de vós perseguirão a 100. Isso significa que cada um perseguiu quanto? 100 dividido por 5? Dá 20. Olha só, 5. A comunhão de 5, gente, você consegue dentro de casa. Né? Toda família tem 4, 5. 5 de vocês perseguirão a 100. Se você tiver mais 4 contigo, cada um pega 20. E vitória. Mas continua. E 100 dentre vós perseguirão a 10 mil. 10 mil por 100 dá quanto? Divide 10 mil por 100. Só cortar 2 zeros, né? Dá 100. Percebam? 5 perseguirão a 100. Cada um pega 20. Agora, se tem 100, persegue 10 mil. Tanto a vitória em grupo é maior, porque, claro, você, em vez de fazer 100, você faz 10 mil. Em vez de ter 100 vitórias, você tem 10 mil vitórias. Como a produção de cada um individualmente cresce, quanto maior a comunhão. Se eu tenho 5 pessoas em comunhão, cada um ganha de 20. Se eu tenho 100 pessoas em comunhão, cada um ganha de 100. A comunhão potencializa o indivíduo para que ele também seja mais vitorioso nas suas batalhas pessoais. É o que o texto aqui está dizendo. Quanto maior a comunhão, a coisa se multiplica. Porque de 5 se consegue 100 vitórias. E com 100 vitórias se consegue 10 mil. E com 10 mil. É uma conta que a gente... Irmãos, se nós temos comunhão uns com os outros, é certo que nós vamos ter vitórias e vitórias cada vez maiores. Tanto como grupo, como comunidade, como individualmente. Olha o que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo,
tal casa não poderá subsistir. Jesus falou isso dos próprios demônios. Eles acusaram Jesus de estar expulsando demônios pelo poder do próprio demônio. Aí Jesus diz, mas se Satanás expulsa Satanás, ele está brigando com ele mesmo. E toda casa dividida não prospera. Percebam, demônio não briga contra demônio. E às vezes crente briga com crente. Irmão briga com irmão. E inventaram então, pai briga com filho. Filho briga com pai. E uma casa dividida não pode subsistir. Porque, irmãos, nosso inimigo é um só. O meu inimigo é o mesmo que o seu. Nós não temos inimigos, pessoas. Nossa luta não é contra pessoas. Nós só temos um inimigo. Temos um inimigo em comum. Então nós devemos ter comunhão para lutar contra esse inimigo comum. O inimigo da família é o mesmo. Ô filho, o seu inimigo é o mesmo dos seus pais. Vocês não podem entrar em guerra com seus pais. O inimigo de vocês é o mesmo que quer destruir sua família. Marido, mulher, vocês não são inimigos um do outro. Vocês têm um inimigo comum, vocês têm que juntar os dois para vencer esse inimigo. Porque uma casa dividida não subsiste. De que adianta você encher de filhos a sua aljava e esses filhos não estão nem aí para você quando o inimigo chega à porta para pelejar contra a família? Os filhos, vai você. Pai, estou fora. A família tem que se juntar para lutar contra esse inimigo comum. E quando a família se junta em comunhão, eles conseguem realizar muito mais, tanto como família, quanto cada um individualmente. O filho que luta com o pai a batalha comum, ele vai crescer naquilo que ele está envolvido, ele vai crescer nos estudos, vai crescer na sua profissão. O pai que se junta com os filhos para lutar a luta comum, ele como pessoa também é potencializado para crescer na profissão, para crescer como gente, para crescer no ministério. Quando nós, igreja, nos juntamos contra o inimigo comum, e diz inimigo nosso é um só, a casa tem que estar unida para lutar contra esse único inimigo que nós temos. Seja na vida espiritual, na vida sentimental, na família, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. A comunhão fortalece a cada um de nós para lutar contra o inimigo e para ter vitória sobre ele. Você crê nisso, irmão? Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto é que a comunhão com Deus torna o homem invencível. Vamos abrir em Josué, capítulo 23, versículo 10. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Irmão, olha que progressão fantástica. Se eu tenho comunhão com bastante gente, o meu potencial é multiplicado 500%. Eu vou de 20 para 100. Agora, se eu tenho comunhão com Deus e luto na força dele, meu potencial, ele sobe em 5.000%. Dá até pena. Mas isso aí, vencer 1000, isso aí não tem jeito não. Nós temos exemplo na Bíblia. Vamos ler o que está escrito lá em Juízes, capítulo 15, versículos 14 a 16. Olha o que diz. Uma história de Sansão, hein? Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fio de linho queimado. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a. E feriu com ela 1000 homens. E disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Foi na força da malhação que ele fez isso? Você pode brigar com 2 ou 3. Mas com 1000 não dá não.
Mas aqui o Espírito do Senhor se apossou dele. Ele amarrado com as mãos para trás, irmão. Olha só, um homem cheio do Espírito Santo com a mão amarrada para trás e sem arma adequada, com queixo de jumento, venceu 1000 inimigos. Quando nossa vida está nas mãos de Deus, nós somos invencíveis. A Bíblia diz que nenhum inimigo nos resistirá. Em nome do Senhor, nós venceremos exércitos, legiões. E claro, nossa luta não é mais contra pessoas. Isso aqui é simbólico. Nossa luta é contra principados e potestades. Lá em Marcos 5, Jesus chega na cidade de Gerasa e havia um endemoniado que tinha uma legião de demônios. E uma legião romana tinha 6.000 soldados. O camarada tinha 6.000 inimigos dentro dele. E Jesus repreendeu e aquilo foi embora. Eles ainda pediram, poxa, deixa eu entrar nos porcos. Aí Jesus está, entra. É ruim você saber que o diabo saindo do homem, a próxima opção é o porco, né? Não é muito agradável para a gente saber disso, não. Mas é. Jesus, na autoridade do Espírito Santo, ele repreendeu os 6.000 inimigos, não teve conversa. Se nós estamos cheios do poder de Deus, se nossa vida está em comunhão com Deus, não há limites. Nós somos invencíveis, espiritualmente falando, que é o que interessa, irmãos. Pode matar, a gente pode. Pode matar. Estevão, cheio do Espírito Santo, foi pregar, apedrejar e morreu. Só que quando ele estava morrendo, ele olhou para o céu, viu o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus, recebendo o seu Espírito. Ele disse, Deus pode perdoar tudo. Porque a Bíblia diz que Jesus subiu ao céu e sentou à direita de Deus. Mas quando Estevão morreu pelo Evangelho, Jesus ficou em pé para receber o Espírito de Estevão. Uma deferência àquele que foi o primeiro mártir da história da igreja. Cheio de Deus pode morrer, mas o máximo que alguém pode fazer conosco é matar. E Jesus disse, não tema o homem que mata o corpo e não pode fazer mais nada. Teme a Deus, que é quem vai determinar seu destino eterno. Se estamos em comunhão com Deus, somos invencíveis. Olha o que aconteceu também com Josafá, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. E o inimigo juntou e veio contra o povo de Deus. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão chegando, já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Isso é uma realidade. Quem não tem medo sob ataque? Quem não tem medo dos filhos se perderem? Quem não tem medo de não conseguir terminar de criar seus filhos? Quem não tem medo? Somos seres humanos. Josafá teve medo, só que não parou por aí. Ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Esse que é o segredo. Medo nós temos, filho. A gente ter medo até certo ponto é natural, mas logo em seguida a gente se põe a buscar o Senhor. E não só isso, apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha só. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás.
Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu reconheço que eu não tenho força para lutar. Eu não sei mais o que fazer. Mas os meus olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Ó glória! Deus fala sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E ele disse, o Senhor disse através desse irmão: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em alta voz, sobremaneira. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, creia nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. O inimigo era muito mais forte. Ele teve medo. Ele reconheceu que não sabia o que fazer. Mas Deus disse: essa batalha é minha. Faz o seguinte, põe o louvor na frente. Mas Senhor, nós já somos minoria. Se a gente não botar o soldado na frente, fica tranquilo, bota o coral na frente. E o coral foi: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, que sua misericórdia dura para sempre.
E foram cantando. Quando chegaram para a batalha, cadê a multidão? Eu não sei se um pisou no pé do outro, começaram a brigar, matou o outro. Não ficou um vivo. E eles se alegraram porque o Senhor deu a vitória. Irmãos, claro que a nossa luta não é mais contra a carne e o sangue. Essas guerras são representativas. Mas você pode ter certeza, Deus vai confundir os planos do inimigo contra nós. Deus vai voltar a espada de um contra o outro. O camarada vai sair de casa para te matar, ele vai arrumar uma briga na rua e vai voltar para casa e não vai te achar. Porque quem cuida de nós é Deus. E enquanto Ele quiser a gente aqui, nós somos imortais. Pode ter certeza. Por isso, irmãos, que nós não podemos abrir mão da nossa comunhão com Deus. Porque um homem com Deus vale mais do que um exército. Queridos, Deus não nos fez para andar sozinhos. Porque Ele sabe que o inimigo está à espreita. E lutar sozinho é muito difícil. Ainda que nós tenhamos pouca gente conosco, 5 com Deus, vence. Se você tiver mais gente contigo, quanto maior a comunhão, maior a vitória. Agora, ainda que você não tenha ninguém contigo, você e Deus, você já é maioria. Um com o Senhor vai ferir 1000 e não precisa de arma certa. Você pode estar amarrado de pé e mão. Se Deus for contigo, você vai vencer quantos inimigos forem necessários. Creia nisso. A força da comunhão nos capacita a vencer. Viva em comunhão na sua casa, viva em comunhão no seu trabalho, viva em comunhão na sua igreja. A casa dividida não prospera. Se você tiver gente em comunhão com você, você se fortalece para a vitória. E acima de tudo, viva em comunhão com Deus, porque um com Deus vale mais do que um exército. E Ele vai vencer o inimigo diante de nós. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.